Agora veja só, né, como são os caminhos de Deus. Eu queria tão somente ser padre, nada mais do que isso. Queria tão somente ser padre numa cidade pequena, bem pequenininha, para que eu pudesse ali ser padre, ser um cura de aldeia. Ser ali, simplesmente. Deus me manda para uma cidade como São Paulo e me desafia mais uma vez. Porque eu não fiquei padre só numa paróquia. Praticamente eu fiquei padre para milhões de pessoas, porque na minha frente apareceu a televisão. Quando eu fiquei padre em 96, aliás, final de 95 e 96. Nessa época surgia um outro grande sonho de Deus, uma TV que pudesse trazer valores cristãos para a família. Chamava-se Rede Vida de Televisão. Rede Vida de Televisão. Mais ou menos na mesma época, a época que eu havia me ordenado, a Rede Vida nascia. Para quem queria ser padre de uma cidade pequena e para quem queria falar de repente para alguém, de repente eu estava falando para milhões de pessoas, milhões. Mais uma vez Deus me desafiava e Deus me apontava um caminho diferente. São os desafios de Deus, os desafios. E foi então quando apareceu a televisão e eu comecei a fazer programas na Rede Vida de televisão. Primeiro um programa mariano, a quem eu dediquei a meu sacerdócio. Mais uma vez eu lembro, fiquei padre e por causa desse grande amor à Nossa Senhora que me ajudou a mudar o coração dos meus pais. Então eu tive sempre uma predileção e sempre um carinho e uma atenção especial para com a Mãe de Deus. E Deus me coloca para fazer um programa de televisão onde eu pudesse falar de Nossa Senhora todos os dias. E todos os dias eu falava de Maria, de um título seu e sempre levando as pessoas a entenderem que para amar Jesus eu preciso ter essa relação próxima com a mãe dele. E olha que interessante isso. Na verdade, a televisão ela me fez com que eu não falasse somente para um grupo de pessoas na paróquia, mas falasse para o Brasil inteiro, Depois da televisão veio o rádio e comecei a fazer rádio. Aí já não era só a televisão, era rádio também. Depois de um programa que eu fazia na Rede Vida, que chamava Maria de Todos os Povos, que era um programa somente, passou para dois programas. Um programa que eu respondia cartas das pessoas que enviavam com várias dúvidas de fé, para que tivesse naquele momento o aconselhamento. Já não era um programa só na Rede Vida, mas eram dois programas. Já eram dois programas na televisão, um programa no rádio. E de repente, tudo isso vai crescendo e quanto mais a gente vai se entregando, mais Deus vai pedindo. E aí eu entendi, a quem muito deu, muito será pedido. Deus tinha me dado demais, muito. Deus tinha me dado a vocação, maior dom de todos. Deus tinha me chamado para o seu serviço, maior alegria da minha vida. Deus tinha me dado a alegria de poder servi-lo. Então, era justo que ele exigisse muito de mim. Era justo que ele exigisse bastante. E Deus foi exigindo. Foi quando a paróquia, o santuário, mais a televisão, foi tudo crescendo e foi também me fazendo entender que toda essa exposição não era simplesmente para eu me mostrar, mas sempre para mostrar Jesus. É claro que o diabo, às vezes, faz com que a gente pense que a gente está fazendo sucesso. Quando algum padre pensar que está na televisão, no rádio ou no altar, e passar por sua cabeça de que aquilo é um sucesso dele, pode ter certeza, é o diabo sussurrando no seu ouvido. Nós não estamos na televisão
para fazer sucesso, para ter audiência. Nós não estamos na televisão, no rádio, para ter um programa famoso. Nós estamos na televisão para mostrar Jesus. E eu me convencia cada vez mais. Eu preciso mostrar Jesus. Então, o Jesus que eu preciso mostrar é o Jesus que ama, é o Jesus misericordioso. E eu talvez me cobre mais do que as pessoas cobram de mim. Me cobro muito quando estou na televisão. Me cobro muito quando falo no rádio. Me cobro muito quando escrevo algum livro. Porque eu não posso me mostrar. Eu não posso falar de mim. Eu não sou nada. Nada. Eu preciso mostrar Jesus. Talvez por isso que eu comecei dizendo para vocês que não gosto de falar de mim. Porque a minha vida não interessa. Agora, a quem eu mostro, isso interessa a todos. A quem eu sirvo, isso interessa a todos. Agora, sobre mim, não. Sobre mim, não. Agora, o meu Senhor, esse sim, esse precisa ser mostrado. Esse precisa ser colocado bem alto nos telhados, para que as pessoas vejam. Colocado bem alto, como luz para iluminar a todos. Não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Lâmpada que é Jesus é para ser colocada para todos. É interessante que a igreja é obra divina, por isso ela permanece. E por ser obra divina, ela também muda. Muda como? Não muda os seus dogmas, não muda seus valores, não muda a sua verdade. Mas a igreja se adapta às pessoas. A igreja chega com a sua verdade para as pessoas de forma diferente, em tempos diferentes. Talvez eu fui formado numa igreja num tempo em que se falava muito dessa luta política dentro da igreja. Todos conhecem a chamada teologia da libertação. Nos anos 80 e 90, nós vimos uma igreja que vai devagarinho se afastando de alguns valores para que, de repente, pudesse assumir outros. Talvez a igreja tenha aprendido muito com isso, até mesmo com seus erros. Mas no tempo em que eu fui formado, quem de repente se opusesse à chamada teologia da libertação era visto mais ou menos como uma pessoa fora um estranho no ninho, porque a igreja acreditava que esse era o caminho. Só que nesse momento em que a igreja privilegiava o método político e até o pior, talvez até um método um pouco mais marxista, a igreja se afastava da mística, se afastava da oração, se afastava de alguns valores. Foi um tempo em que a igreja queria purificar algumas dos seus pensamentos e quis jogar algumas coisas fora. E eu vejo mesmo que quando foi jogar a água que havia lavado a criança, jogou a água, a bacia e a criança fora. Eu passei por essa formação nesse tempo e passei também por um tempo em que a igreja começa a resgatar tudo isso. E é uma igreja bonita que percebe que de repente exagerou numa parte e não tem medo de pedir perdão por ter exagerado. E eu vejo sim, que essa igreja que exagerou, talvez no método político e marxista, chamado teologia da libertação, percebeu que o caminho não era aquele e vai devagarinho, voltando às fontes da oração, dos sacramentos, da piedade popular, tudo isso. Então eu percebo hoje uma igreja que tem procurado mais oração, tem procurado mais a mística, tem procurado mais viver segundo o Evangelho, e isso significa continuar com os valores,
voltando-se para os pobres, voltando-se para os marginalizados, para aqueles que precisam, mas sem jamais esquecer o Evangelho. Talvez o grande erro da igreja tenha sido ter ido muito aos pobres sem o Evangelho. Hoje não, a igreja aprendeu. Só posso estender a minha mão aos necessitados, aos pobres. Só posso fazer a opção preferencial pelo pobre se eu já fiz uma opção preferencial pelo Evangelho. A vocação, ela fica misturada à alma da gente e não tem como arrancar. Isso é ser padre. Não há como dizer, cheguei em casa e agora eu não sou padre. Ou então eu estou viajando de férias e digo, aqui eu não sou padre. Eu sempre serei padre. Eu sempre serei padre. Por quê? Porque misturou a minha alma e ao meu ser, isso se transformou numa coisa só. Se eu quiser arrancar da minha vida, do meu ser, o padre, em alguns momentos, eu vou dilacerar a minha alma e a minha existência. Não vai dar certo. Isso se misturou. Não há como, de repente, eu separar isso. Por isso, não há um momento em que eu sou o padre Juarez e aí um outro momento que eu seja o Juarez. Não há. Porque vocação é isso. Se eu me abro e acolho a vocação, eu serei simplesmente, não estarei. Então, eu não estou como padre, eu sou o padre, sou o padre. E não dá mais para separar, como não dá mais para voltar. Não dá mais. Não tem como voltar, e volto a repetir aquilo que Jesus falava. Depois de pôr a mão no arado, não dá para olhar para trás. Mesmo porque se a gente olha muito para trás com a mão no arado, a gente tropeça, cai e machuca. Então olha para frente. E é isso. Eu não consigo separar da minha vida, da minha existência, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, o momento em que eu sou padre, o momento que eu sou eu mesmo. Eu me tornei, eu sou isso. Me assusta às vezes pensar, falar, mas como que isso tudo aconteceu se eu nunca havia pensado sobre isso? Como que isso? E cada vez que eu celebro a missa, cada vez que eu seguro nas minhas mãos o corpo e sangue de Cristo, eu percebo o quanto eu sou feliz e, ao mesmo tempo, o quanto eu sou indigno. O quanto eu sou indigno e quanto eu sou feliz. Indigno porque eu não tenho dignidade nenhuma para reter nas minhas mãos o Salvador do mundo. E feliz por saber que eu posso reter nas minhas mãos naquele momento, segurar o Salvador do mundo e poder distribuí-lo para todos. Tem coisas que me tiram do sério, sim. Tem coisas que me tiram do sério. Eu acho que tem coisas que me tiram do sério quando eu, de repente, embora eu não seja organizado nas minhas coisas, eu sou um pouco sistemático. É estranho isso, né? Eu não sou organizado porque eu tenho um problema muito sério de organizar horários, datas. Por isso eu marco muito compromisso junto com o outro. Eu tenho, de repente, coloco muita coisa ao mesmo tempo, não consigo organizar a mesa do trabalho, nada disso. Mas eu sou sistemático em algumas coisas. Por exemplo, quero que alguma coisa funcione certinho, se não funcionar, me tira do sério. Eu explicar alguma coisa para alguém, vamos fazer assim, e não foi feito, isso me tira do sério. E às vezes talvez seja o meu pecado, porque às vezes, pela maneira de falar, eu posso me exasperar e, de repente, acabar agredindo as pessoas com o jeito de falar, com a maneira de falar. Isso me causa um mal muito grande. Aliás, o que me deixa muito, muito mal, de repente, eu falar alguma coisa para alguém que tenha machucado essa pessoa, né? E talvez possa até nesses momentos em que algo me tirou do sério,
eu falar alguma coisa mais forte para alguém, isso me deixa mal mesmo, me deixa mal. Porque eu não tenho direito de repente, de magoar ninguém, eu não tenho direito de maltratar ninguém, eu não tenho direito de falar alguma coisa com uma pessoa que vai deixar essa pessoa machucada. Então, talvez o que me tira do sério é o fato de que eu ter combinado alguma coisa, ter sistematizado alguma coisa e aquilo não sair do jeito que eu havia pensado. Talvez isso me deixa mais chateado. É verdade. Quem procura padre não procura padre para dizer para o padre, padre, eu vim aqui para dizer para o senhor coisas boas. Não. Geralmente quando a gente procura o padre é porque a gente quer levar ali a ele o nosso problema, a nossa situação difícil, o nosso pecado. Então, de repente, o ouvido do padre é um ouvido que deve estar preparado para as piores coisas possíveis. E é difícil. E é difícil porque, embora o sacerdócio seja divino, porque é de Jesus, mas ele está num vaso como limitado, que somos nós, humanos, e somos humanos a tal ponto de ficarmos cansados, de ficarmos estressados, de tudo isso. Então, talvez uma das coisas mais importantes seja justamente os amigos que a gente tem. Os amigos, a família, que são amigos nossos, não porque a gente é padre, né, mas que são amigos mesmo porque nos amam, de verdade. Então, são essas pessoas que fazem com que, de repente, o fardo se torne mais leve, Como eu disse, as pessoas nos procuram, e nós estamos lá para isso, para escutar, sim, as misérias, para escutar as dores, os sofrimentos. Mas o que faz a gente, de repente, serenar o coração e aliviar justamente essa tensão é o amor dos amigos, da família, daqueles que realmente nos querem bem, Por isso é muito importante que o padre não fique só. A opção do padre é justamente não constituir família, por isso ele não se casa, porque ele quer ser disponível para todos. Mas vale o conselho que Deus deu no início da criação. Não é bom que o homem fique só. Então, o padre precisa ter amigos. O padre precisa ter pessoas que ele ama e que é amado também. Ele não pode ficar só, porque a gente busca o refrigério justamente nas relações que nós temos com as pessoas. Nos relacionarmos com Deus alimenta a nossa alma, a nossa vida. Mas buscar o carinho e o amor dos amigos fazem com que a nossa vida seja mais fácil de ser vivida. Há um ditado entre os padres que diz o seguinte: solitaria mors, clericorum sors, que significa a morte solitária é o destino ou o fim de todo padre. É esquisito, mas não precisa ser assim. Dizem que o padre, por não constituir família, por depois não ter ninguém ali junto de si, ele vai acabar morrendo sozinho. Eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso, porque nós vamos plantando justamente ao longo do caminho as amizades, os amores, né, dos amigos, da comunidade, das pessoas que convivem, e tudo isso vai se tornando árvores frondosas que vão nos ajudar na velhice. Não tenho medo da velhice, mesmo porque quando eu ficar velho, eu pretendo ser um velho muito consciente que estou velho. Né? Não vou querer ficar fazendo coisas que eu saberei que não poderei fazer. Então, eu tenho consciência de que eu serei velho consciente.
Como velho, eu vou querer buscar as coisas que velho gosta também. Tem coisa que velho não gosta e tem coisa que velho gosta. Então, com certeza, não ficarei dando uma de jovem. Não vou querer dar uma de jovem. Porque cada tempo tem as suas preferências e tem as suas coisas. Não quero ser, e pretendo ser, e talvez a coisa que eu mais lute no dia a dia, não quero ser um velho rabugento, reclamão, e nem que diga aquilo, no meu tempo era bom. Não quero. Porque cada tempo tem suas coisas boas. E cada tempo é bom demais. Então, eu não tenho medo, não tenho medo da velhice, e muito menos medo da morte. Porque a morte vai ser a minha grande alegria quando me encontrar com o meu Senhor. Todos os dias, toda missa que eu celebro, eu proclamo a ressurreição do Senhor. Toda missa que eu celebro, eu digo que o Senhor ressuscitou para que eu pudesse viver com Ele. Para isso, ora, o encontro mais feliz da minha vida será durante a minha morte. O que a gente chama de morte, o que nós inventamos esse nome de morte, Deus chama de encontro, de abraço, apertado. É isso que vai acontecer. Então, se nós de repente achamos que a morte termina tudo, com toda certeza, por causa da minha fé e por causa da certeza que o Senhor me dá, eu digo, na morte é que começa a grande aventura. Na morte é que começa a grande alegria. Talvez eu tenha nascido somente para morrer. Talvez eu esteja vivendo para morrer. Porque eu vou encontrar sentido na vida quando a morte me acolher. Quando o Senhor vier me abraçar e eu não mais ficar longe dele. Essa será a minha alegria. Aliás, se eu não acreditasse nisso, e se eu não tivesse tanta certeza disso, você acha que eu daria a minha vida toda por causa disso? Você acha que eu consagraria a minha vida, teria a minha vida toda por causa de uma causa que eu realmente não tivesse certeza e alegria de esperar? Por isso, depois de ter vivido com alegria, eu quero viver mais alegre e feliz no céu. E poderei dizer, se Deus me der essa graça um dia, como São Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. Pronto, agora eu posso morrer em paz e alegre, porque o meu Salvador me espera, me ama e me quer.